Olha aí a escalação ousada do Zubeldia para a estreia do São Paulo na Copa do Brasil. Vamos comentar aí sobre isso, vamos falar também sobre grana no São Paulo aí com venda de jogador. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para as notícias do São Paulo. Daqui a pouquinho tem Tricolor. Hoje o São Paulo inicia aí a sua trajetória na Copa do Brasil de 2025, né, cara? Terceira fase era mais legal, bem melhor, quando os times que jogavam a Libertadores já entravam nas oitavas de final direto, né? Nos últimos anos aí era assim, né? Recentemente mudou, né? Agora mesmo quem jogar Libertadores vai ter que começar a Copa do Brasil já na terceira fase. Infelizmente, né? Que entrando nas oitavas já era melhor como era alguns anos aí anteriores, tá? Olha só, rapaziada, o São Paulo vai jogar contra o Náutico e hoje o São Paulo tem um retrospecto aí muito bom, muito positivo contra a equipe Náutico, que é o nosso adversário de hoje. Olha só, o São Paulo tem contra o Náutico 22 jogos disputados, com 14 vitórias, 4 empates e apenas 4 derrotas, tá? Então o São Paulo tem ótimos números aí contra a equipe do Náutico. O último confronto, irmão, tem mais de 10 anos, tá? O último confronto foi pelo Brasileirão de 2013, quando o São Paulo ganhou deles aí por 3-0 no estádio do Morumbi, tá? Então, ótimos números e um ótimo retrospecto contra o Náutico. Esperamos que o São Paulo mantenha aí, né, cara, esses bons números no jogo de hoje, porque com todo respeito ao Náutico, São Paulo tem que hoje fazer o dever de casa, ganhar aí com tranquilidade, né, fazer um bom resultado para chegar no jogo de volta, né, cara, na casa deles e jogar até com time em reserva, né, já aí tendo um jogo mais tranquilo com a vantagem. O São Paulo tem que construir para o jogo de hoje. Olha só, o Náutico, adversário do São Paulo hoje na Copa do Brasil, vive uma situação muito complicada. O time pernambucano acumula 3 tropeços na temporada e deixaram o Timbu, né, que é o Náutico, na antepenúltima colocação da Série C. Tá? Os caras estão na antepenúltima colocação da Série C com ponto, começo de campeonato ainda, mas eles estão muito, muito mal, né, cara? Então, sim, com todo respeito ao Náutico, né, a gente sempre respeita aqui os nossos adversários, mas é jogo pro São Paulo vencer aí com tranquilidade, com saldo de gols, tá? Que é para levar uma vantagem aí significativa pro jogo de volta, para não ter nenhum tipo de complicação, né? Com todo esse time que tá na zona de rebaixamento da Série C, tá bom? Então o São Paulo não pode nos aprontar aí não, né? São Paulo tem um histórico aí na Copa do Brasil, né? Já foi eliminado para alguns times aí que eu vou te contar, viu, rapaz? Olha, vou te contar um negócio aí, tá? Bom, rapaziada, ontem na segunda-feira, a gente teve o São Paulo divulgando de forma oficial o balanço financeiro de 2024, que foi terrível. Já comentamos um pouco sobre esse balanço no vídeo de manhã. Vamos comentar mais alguns pontos aqui interessantes, não, né? Porque as notícias não são boas, né? Porque é de dívida, né, cara? Né? Tipo assim, só prejuízo financeiro. Então não é nada positivo, é só coisa negativa, mas tem alguns detalhes aqui que é importante a gente comentar, tá? Vamos lá. A gente comentou com vocês, né, sobre já o déficit, sobre a dívida do São Paulo, né? Sobre outras questões a gente comentou no vídeo de manhã. Agora, vamos falar aqui sobre dívidas aí trabalhistas que o São Paulo tem. Tá? Porque tem alguns aqui que já estão reduzindo e que ainda bem já estão perto de acabar. Olha só, o São Paulo apontava um valor de 55 milhões em obrigações referentes a acordos trabalhistas e processos civis dado no fechamento do documento. Números menores do que de um ano atrás, já que no fim de 2023 o balanço apontava 71 milhões de reais. Exatamente. No fim de 2023, São Paulo tinha 71 milhões e meio de reais para pagar de acordo trabalhista, né, cara? E também de alguns processos. E agora, né, no fim de 2024, acabou esse valor aí em 55 milhões. Então teve uma redução, né, nessas dívidas trabalhistas aí que o São Paulo conseguiu reduzir na temporada de 2024, né? Do fim de 23 até o fim de 2024, né, de um ano pro outro, São Paulo reduziu a dívida em 15 milhões e 700 mil reais, tá? A dívida trabalhista reduziu em 15 milhões e 700 mil reais. Falando aqui agora, rapaziada, sobre alguns casos específicos, tá? Primeiro, não vou falar o nome dele aqui no meu canal, tá? Sempre quando tem uma notícia sobre isso, eu não comento, porque aqui nesse canal eu não falo o nome dele, tá? Não falo, tá, meu irmão? Vamos falar aqui, senão eu vou acabar falando até coisa que não deve aqui. Olha só. Absolvido em março de uma acusação de agressão sexual que enfrentava na Espanha, você já sabe o que eu tô falando, né? O ex-atleta teve a sua dívida
reduzida pelo São Paulo, tá? Lá em 2021, o São Paulo assumiu um acordo com ele para um pagamento de 450 mil reais aí, né, cara? As parcelas mensais que o São Paulo tinha que pagar para ele aí, né? Esse acordo começou em 21, quando ele foi embora. A dívida era de 20 milhões e 100 mil reais lá em 2022, no fim de 22, tá? E essa dívida caiu para 10 milhões e 100 mil reais no fim de 2023. E terminou 2024, tá? Em 6 milhões e 700 mil reais, tá? Então a dívida que era de 20 e poucos milhões quando ele foi embora do São Paulo, tá? E quando o São Paulo fez o acordo com ele, no fim do ano passado, em 2024, essa dívida caiu aí para 6 milhões e 700 mil reais. Finalmente tá acabando, tá? No ano passado, especificamente 2024, o São Paulo pagou aí para ele, né? 3 milhões e 400 mil reais, tá? Então se você for o seguinte... São Paulo pagou ano passado 3 milhões e 400 mil reais. Faltam 6.700. Então, esse ano em 25 e o ano de 2026, o São Paulo aí termina de pagar a dívida aí com esse cidadão, né? Ainda bem, tá muito perto aí de acabar. Se você for olhar o valor que o São Paulo pagou ano passado, né, que é 3.400, tá muito perto aí, né? Muito perto a gente fala, né? No fim do ano que vem o São Paulo deve já aí terminar de pagar essa dívida aí pra ele, né? Só que, além dele, tem uma dívida ainda com a ex-esposa dele, né, cara? Que o São Paulo tinha que pagar aí pra ela 2 milhões e 900 mil reais. Tá? É uma dívida pra esposa dele, não sei exatamente o que era, até porque tem muito tempo já isso, né, que ele foi embora, né? Não sei se ele era empresário dele ou aconteceu algum outro tipo de coisa. Eu lembro que quando ele foi embora, tinha saído notícia de que a esposa dele tinha dinheiro pra receber do São Paulo, mas agora não vou lembrar exatamente o que é, né? Mas enfim, tá? Agora sobre o Jusilei, tá? O Jusilei, que a gente nem lembra que ele jogou no São Paulo de novo, né? Mas não só jogou, como o São Paulo tinha uma dívida aí grande com ele. Olha aí, uma das dívidas zeradas pelo São Paulo foi com o ex-volante Jusilei, tá? Num processo antigo com o São Paulo, ele recebeu 673 mil reais do São Paulo e encerrou as suas pendências com o São Paulo, tá? Então, segundo aqui o balanço, a dívida com o Jusilei acabou. Finalmente, tá? Finalmente aí. Houve também uma redução, tá? Da dívida com o ex-jogador Richarlison, tá? O São Paulo tinha dívida com o Richarlison, tinha de 5 milhões e 300 mil reais, agora ela caiu para 2 milhões e 500 mil reais, tá? Então a do Richarlison não foi abatida ainda 100% do valor, mas foi reduzida aí. E tem mais, meu parceiro, não acabou não. Rogério Ceni, hoje no Bahia, também tinha valores abertos ao término da última temporada, tá? Ele foi demitido do São Paulo em 2023, né? Ele fechou o ano, tá? Com 2 valores a receber do São Paulo, tá? O Rogério Ceni fechou 23, né? Com 2 valores para receber. Um era um valor de 300 mil reais, né, em pessoa física e 1 milhão e 100 mil reais em pessoa jurídica. É as pendências que o São Paulo tem com o Rogério Ceni, tá? E tem ainda dívida também com o Dorival Júnior. Olha como é que é o futebol brasileiro, né, cara? O Dorival Júnior era técnico de São Paulo, São Paulo deve pro cara até hoje, o cara foi pra seleção, foi embora, é técnico do Corinthians, né? E a gente deve hoje, né, dinheiro pro técnico do rival, né? Que era técnico nosso, evidentemente. Olha como é que é o futebol brasileiro, é uma coisa assim inacreditável, né, cara? Dorival Júnior, que acertou nessa semana com o Corinthians, fechou a temporada passada, tá? Com 2 milhões e 200 mil reais em aberto na pessoa física. E mais 2 milhões e 400 em pessoa jurídica, né? Então dá mais de 4 milhões de reais que o São Paulo tinha de dívida com o Dorival Júnior até o fim do ano passado, né? Pagando o que tem que pagar, o acordo, né, que foi feito pagando esse ano, você vai ser diminuído, né, cara? Meu irmão, olha o que os caras fizeram com o São Paulo, velho. Deve pra técnico que hoje tá no rival, né? Deve pro Rogério Ceni, que é técnico do Bahia hoje, entendeu? Deve pro Richarlison, que nem joga mais. Deve, né, foi terminar de pagar só agora o Jusilei, que também nem joga, nem sei onde é que o Jusilei tá, mas acho que já deve ter se aposentado. E, cara, assim, meu irmão, tipo assim, eu não gosto de falar essa palavra não, mas é que se encaixa perfeitamente. Ele é literalmente uma tragédia financeira que os caras fizeram, né? Aí eu pode juntar Casares, Leco, Aidar, todo mundo aí das últimas gestões, não, foi uma catástrofe financeira que fizeram. É um negócio inacreditável, entendeu? É um negócio inacreditável. O outro lá, né, que o criminoso que foi preso, os caras compraram não, né? Ele tava livre no mercado, São Paulo trouxe o cara
e começou uma dívida com ele, né? Ficou uma dívida gigantesca para pagar com ele, que começou em 2021 e vai até o fim de 26, né, cara? Então, tipo assim, é um negócio inacreditável, cara. É impressionante. Não ficou 10 anos sem ganhar nada à toa, não tem 900 e pouco milhões de dívida à toa, né, rapaz? As coisas não acontecem à toa, do nada. É literalmente muita incompetência, né? Muita incompetência para não falar outra coisa, tá? Para não falar o que não deve aqui, né? Enfim, vamos avançando agora, tá? E o negócio é o seguinte, sei que o assunto é chato, né, rapaz, aqui é de dívida aí, né, muita gente diz, pô, ficar falando de Gabriel, de parte financeira, cara, a gente tem que falar, rapaz, eu não posso chegar aqui e ficar falando só do que me convém, não, tá? Tem notícia boa, eu vou comentar, e não faz sentido, né, pô, a gente tá aqui pra comentar tudo relacionado ao São Paulo, até porque a parte financeira, que é o que a gente tá comentando, é 100% atrelada ao desempenho dentro de campo, entendeu? São Paulo tá muito mal nos últimos anos, é porque, irmão, destruíram o São Paulo na parte financeira, né, que as gestões foram horríveis, então uma coisa tem a ver com a outra, tá? Não dá pra gente querer que as coisas no campo vão bem, se fora vai mal. Uma coisa está atrelada à outra, tá? Por isso que a gente tem que comentar aqui sempre das coisas que acontecem. Não adianta, velho, entendeu? Não adianta. Complicado, cara, complicado. Tá, vamos lá, ó. São Paulo e Náutico, vamos entrar no pré-jogo aí, então eles entram em campo aí às 9h30 da noite, no estádio do Morumbi, né, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Transmissão da partida, Sport TV e Premier vão estar transmitindo a partida aí. O São Paulo, né, como já é de algum tempo já, com muitos desfalques, né, rapaziada? Lucas Moura ainda segue fora, né? Tinha até a expectativa dele voltar pro jogo de hoje, mas não vai voltar, mas já tá recuperado, em breve deve voltar, vamos ver se contra Fortaleza, na sexta ele volta. Então, Lucas segue fora, Arboleda fora, Caleri fora, Oscar, Luiz Gustavo e Pablo Maia são aí os vários desfalques que o Tricolor tem que vão ser mantidos para essa partida aí de hoje, tá bom? Vamos lá. Segundo o Globoesporte.com, o provável São Paulo deve ser Rafael no gol, aí uma linha com 3 zagueiros com Alan Franco, Juan Tressoldi e o Nahuel Ferrarese, Enzo Dias na ala esquerda e Cedric Soares na ala direita. Bobadilha e Marcos Antônio como dupla de volantes e Matheus Alves como o meia do São Paulo, e na frente uma dupla de ataque com Lucas Ferreira e André Silva, tá? Deve ser o provável São Paulo segundo GE para o jogo aí de hoje. Vamos lá, a gente não tem aqui nesse time, né? A gente tem aqui uma linha de 3 zagueiros com Alan Franco, Ferrarese normal e o Juan também normal. No provável São Paulo aqui não tem 2 jogadores, né, que são titulares, que é o Alisson, né, que tá aqui, Marcos Antônio e Bobadilha, e não tem nesse provável São Paulo também o Ferreirinha, né? Pode ser que os dois sejam poupados aí pelo Zubeldia. Vocês vão lembrar que no último jogo do São Paulo, que foi contra o Ceará, o Zubeldia, né, mexeu no time quase inteiro e tanto o Ferreirinha quanto o Alisson começaram entre os titulares. Então deve ser realmente o indício, né, de que eles vão começar no banco de reservas de hoje para poder ganhar um descanso, tá? Porque o próximo jogo é contra o Fortaleza em casa e tem que ganhar, né? Então, gostei da escalação aqui com nossos garotos, né? Matheus Alves, que estava suspenso contra o Ceará, volta hoje. Lucas Ferreira deve começar também entre os titulares. Achei interessante, né? O Cedric Soares ali e o Enzo Dias, talvez poderia colocar o Enzo, né? Com um jogador mais de profundidade, chega mais na linha de fundo, talvez poderia ser, né? Por ser um jogo em casa, um Náutico evidentemente vai vir só para se defender, a gente vai ter que ter aí, né, cara, volume, né? Criar jogada, finalizar, vamos ter que ter aí hoje um repertório um pouco mais ofensivo, né, cara, para poder aí ganhar o jogo, porque o Náutico, cara, não vai vir para se defender, né? Os caras não vão vir aqui para poder jogar contra o São Paulo, senão os caras, né, a gente tá falando do time da zona de rebaixamento da Série C, rapaziada. Então, é óbvio que os caras vão vir pra cá só pra se defender e jogar por uma bola, então o São Paulo tem que ir pra cima, né, marcar pressão, irmão, sufocar a saída de bola dos caras, e tem que ter esses jogadores de frente aí, bem, né, Matheus Alves, Lucas Ferreira, André Silva. Então por isso que eu falei que talvez seria melhor o Wendel do que o Enzo Dias, que o Enzo Dias é um lateral mais defensivo, né, do que o Wendel, então vamos aguardar aí. Até mesmo o Igor Vinícius poderia jogar na ala direita, só que ele tá mal pra caramba. A gente viu contra o Ceará porque ele não tava jogando, né? Mas pensando em característica e estilo de jogo, seria até melhor o Wendel e o Igor Vinícius, né? Porque são dois caras mais de profundidade, mais agressivos, ele que apoiam mais na parte ofensiva. Tanto o Cedric como o Enzo são mais defensivos, tá? O Sávio Pereira Sampaio é quem vai estar apitando aí o jogo, e quem vai estar no VAR vai ser o Elmo Alves Resenha Cunha, tá? Vai ser a equipe de arbitragem pro jogo de hoje. Bom, sobre o jogo, é isso aí. Hoje o Matheus Alves vai voltar pro time do São Paulo, né? Ele deve começar jogando, ele que foi desfalque do São Paulo contra o Ceará pelo terceiro cartão amarelo.
o São Paulo postou um vídeo aí na SPFC Play e ele falou aí sobre o momento especial que ele tá tendo no São Paulo, né, cara? Subiu recentemente, tá em ascensão aí, jogando como titular, sendo importante, né? E a SPFC Play, ele falou o seguinte, abre aspas, tô com a garganta rouca já. É um sonho realizado pra mim, estar aqui nesse elenco tão forte que é o São Paulo. É tão gratificante treinar com todo mundo e agora mais jogando com eles do lado. É muito importante pra mim e pra minha família. É mais um sonho realizado, fecha aspas aí, para o Matheus Alves falando sobre o momento de ascensão dele, ganhando protagonismo, ganhando destaque aí no São Paulo, né, literalmente a ascensão, né, que o Alves está é muito bacana e ele que deve começar o jogo de hoje. Esperamos que ele faça mais uma boa partida pelo time aí do São Paulo, tá bom? Meu parceiro, vamos mudar de assunto agora, vamos falar sobre o mercado da bola, tá? Porque o negócio é o seguinte, ó, segundo aí várias fontes soltaram essa informação, mas quem soltou primeiro foi o Futimercato, né? Não sei se é um portal italiano, se eu não tô maluco. Segundo esse portal aí, o Manchester City tem Gabriel Sara, ele mesmo, como alvo para a próxima janela de transferências. Os primeiros contatos com o staff do jogador já foram feitos, tá? Então, o City tá de olho aí, tá interessado no Gabriel Sara, ele mesmo, né, querido São Paulo, o astronauta, né, tá aí atraindo o interesse do Manchester City e de Pep Guardiola para a próxima temporada, tá? Aí tava, pô, Gabriel, quanto é que o São Paulo tem nessa brincadeira aí? Vamos lá, ó. Segundo o blog do São Paulo, tá? O São Paulo tem 5% dos direitos econômicos do jogador, tá? Então o São Paulo, se ele for pro City, o São Paulo tem ali 5%, né, do valor da venda. E ainda tem mais um mecanismo de solidariedade, né? Que é um valor que o São Paulo ganha por ser aí o clube formador do jogador. Então vamos torcer aí pro Gabriel Sara e aí pro City, né? Que evidentemente o São Paulo ganharia uma grana aí nessa negociação. Olha aí. Ele tá se destacou muito no Norwich, que foi o time que o São Paulo vendeu. Tá muito bem no Galatasaray e agora o City tá de olho. Muito legal ver os moleques da base do São Paulo crescendo, né, cara? Subindo cada vez mais alto no patamar do futebol europeu. É muito bacana. Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.